Shalom para todos, voltando à série sobre arrebatamento. Como eu sempre digo nos meus vídeos, eu gosto de falar de uma forma bem clara e deixando toda a formalidade de lado, porque o objetivo central é fazer o querido ouvinte compreender um pouco mais sobre o arrebatamento, sobre a segunda volta de Cristo para reinar e a tribulação que ocorrerá no meio disso. Vamos estar lendo Apocalipse, capítulo 11, verso 1. Diz assim, livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 1. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te, e mede o santuário de Deus, e o altar, e o que nele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário, e não o meça, porque foi dado aos gentios. Este por 42 meses calçarão os pés da cidade santa. Nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui, mas eu quero chamar a atenção do querido ouvinte para esta visão, esta revelação que o apóstolo João teve. Vamos entender a história aqui rapidamente. Em 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. O templo era o coração da religião, da religiosidade judaica. E ele foi completamente destruído pelo exército romano, comandado pelo imperador Tito, em 70 anos depois de Cristo. E exatamente entre 90 e 91, o apóstolo João vê um novo templo. Deus mostra para ele um terceiro templo, reconstruído. Então, o que Deus mostrou para o apóstolo João aqui não era aquele templo que foi destruído em 70 depois de Cristo, pois o apóstolo João estava vivo naquele período, sabia da destruição daquele templo. Mas agora veja como cai a esperança no coração do apóstolo João. Ele vê que haverá um terceiro templo. Então eu posso imaginar que quando ele tem a primeira visão, que ele vê o terceiro templo pronto, ele realmente se alegrou. Mas no versículo 2 há uma revelação terrível. Ele diz, mas os gentios calçarão os pés por 42 meses ali. 42 meses dá 1260 dias, que dá 3 anos e meio. Agora, vamos focar na questão do templo. Há muitos detalhes aqui, se formos falar de todos. A palavra de Deus profetizou que o terceiro templo será construído. Se será construído antes ou depois do arrebatamento, mas o fato é que a palavra de Deus profetizou que ele será construído. E esta profecia já se desencadeou. Aquele que quer pesquisar, você por favor entre no Instituto do Templo em Jerusalém. Entre lá, digite Instituto do Templo em Jerusalém. Você vai ver que tudo já está pronto. A coroa do sumo sacerdote, o sumo sacerdote que vai se sacrificar, as peças do templo, a estrutura para montar, eles estão prontos para montar esse terceiro templo. Este aqui que João viu, que será contaminado, que os gentios calçarão os pés por 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. Esta profecia já se desencadeou, já nós podemos ver ali, através do Instituto do Templo. E é justamente com aqueles que foram deixados para trás, após o arrebatamento, que eu quero estar falando. Para que vai servir realmente esse terceiro templo? Qual será realmente a finalidade desse terceiro templo reconstruído ali? Com relação à mentira, o anticristo inventará que esse terceiro templo é um símbolo de paz. Mas não é essa a função desse terceiro templo, segundo a Bíblia, não para trazer paz. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Não apenas contra o verdadeiro Deus de Israel, mas contra tudo que se chama Deus. Ele vai se opor contra o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, e o Deus falso e tudo. E é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A palavra de Deus diz claramente que o anticristo se sentará nesse terceiro templo e dirá, eu sou Deus. Ele dirá que ele é Deus. Ele vai dizer, eu sou o Criador, eu criei tudo. Eu criei todas as coisas. Eu vim aqui. Ele dirá ser o Mandi dos árabes, o Messias, o Machias dos judeus. Ele dirá ser o Buda, a reencarnação,
muda. Ele dirá ser todos os deuses nele. E ele se sentará nesse templo. E ele dirá, eu sou o seu Criador. Então esta é a função. Então fique certo, querido ouvinte. Se você tem visto a construção desse segundo templo, se você tem acompanhado através do Instituto do Templo a preparação para a construção desse segundo templo, ou se você já foi deixado para trás após o arrebatamento e está vendo esse terceiro templo pronto, que está aqui profetizado, fique certo que a finalidade dele não é ser símbolo de paz. A finalidade dele é para que o anticristo entre aí dentro e diga, eu sou o Criador, eu sou o Todo-Poderoso. Que Deus ilumine sua mente para que compreenda isso. Amém.